2, 1. Gravando. Boa noite, gente, tudo bem? Vamos hoje aí, dia 30/7, né? Falar sobre a aula de direção defensiva, falando das condições adversas para os condutores. Estamos aí com nossos alunos aí, a galera se esforçando aí para poder tirar a habilitação. Você que está estudando, se preparando para o concurso ou para tirar a sua habilitação, estamos aqui, temos todas as matérias aqui disponíveis. Então vamos falar do conhecimento, né? O que o motorista precisa conhecer para ele ser um motorista defensivo? Então ele precisa conhecer, gente, a iluminação, o tempo, as vias, o trânsito, o veículo, a carga, o passageiro e o condutor. Beleza? Então o motorista tem que ter conhecimento pleno de tudo isso aí para poder ir fazendo a carteira dele sem se envolver em acidente. Lembre dos vídeos anteriores, né? Que o nosso principal objetivo é a prevenção de acidentes. Belezinha? Então a direção defensiva, ela tem única e exclusivamente esse pensamento de evitar que se tenha acidente de trânsito. Belezinha? Questão de prova para vocês responderem lá na prova de vocês. Vamos lá tocar o barco. Vamos começar por condição adversa de iluminação. Como todos sabem, né? A iluminação é fator essencial para vermos e sermos vistos. Beleza? Se não fosse a luz, vocês não estariam me enxergando aqui nesse momento, né? Então vocês estão me enxergando porque existe a luz. Porém, o excesso dessa luz causa o quê? Ofuscamento. O que seria ofuscamento? Excesso de luz nos olhos. Então, na prova de vocês, pode perguntar o que é ofuscamento. Você já sabe o que é excesso de luz nos olhos. Belezinha? Vocês aí, estiver dirigindo, cair essa questão na prova, o senhor já sabe que o excesso de luz nos olhos chama-se ofuscamento. E esse ofuscamento, gente, pode ser da onde? Pode ser do sol. Esse ofuscamento pode ser do retrovisor, pode ser do farol de outro carro. Beleza? Então, na prova de vocês, pode cair uma questãozinha falando sobre a situação do ofuscamento para que vocês possam estar respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Vamos lá passar aqui, né? Então, quando está dirigindo contra o sol, o que devemos fazer quando nós estamos dirigindo contra o sol? Utiliza-se, né, a pala de sol. Beleza? Quando vocês quiserem, é só levantar a mão que eu abro o microfone, viu? Então, utiliza-se a pala de sol. Obrigatoriamente, cai essa questão na prova, perguntando quantas palas de sol são obrigatórias. Beleza? Então, saibam vocês que são obrigatórias uma pala de sol. Belezinha? Então, na prova de vocês, vai cair uma questãozinha perguntando quantas palas de sol são obrigatórias. Então, vocês já sabem que é apenas uma. Aí o pessoal diz, Marival, tem 2 palas de sol. Por que tem 2 palas de sol, gente? Questão de estética, né? Então, acontece de ter 2 palas de sol, mas apenas uma pala de sol, ela é obrigatória. Belezinha? E aí, aquela pala de sol, ela é obrigatória, não pode estar com nenhum objeto. Às vezes, a pessoa coloca coisa ali, né? Então, não pode estar nada ali. Ela deve estar totalmente livre. Belezinha? Não se pode ter nada nessa pala de sol. Belezinha? Então, questão de prova, você já sabe que é uma pala de sol obrigatória. Belezinha? Questão de prova para estarem respondendo lá na prova de vocês. Vamos lá tocar o barco. Vamos lá tocar o barco, né? Então, gente, se tiver recebendo luz em sentido contrário, exemplo, essa imagem aí, ó. Então, você está recebendo luz em sentido contrário.
Qual o procedimento que você tem que ter? Lá na prova vai cair essa questão perguntando para vocês qual o procedimento que você tem se você estiver recebendo luz no sentido contrário. Então você vai desviar o seu olhar, ó, para a direita da pista. Jamais olhar diretamente para os faróis. Quando você olha diretamente para os faróis, você fica ali por alguns segundos cego. Você vai, ó, piscar os faróis, pedir ao condutor que ele, por gentileza, abaixe o farol dele. Quando você vê alguém piscando o farol para você, tá pedindo para que seja baixo o farol. Se porventura ele não baixar o farol, o que que você faz? Aí você não olha diretamente para o farol, desvia o seu olhar para a direita da pista, belezinha? Então, quando você desvia o seu olhar para a direita da pista, e aí você vai se guiar, não olhar diretamente para os faróis, belezinha? E se eu estiver recebendo o reflexo dos retrovisores. Todo retrovisor central, gente, aquele que está no meio do carro, ele tem um dispositivo no qual nos permite tirar o foco de luz de cima da gente. Então, o que que acontece? Quando esse dispositivo está acionado, ele tira o foco de luz de cima da gente e aí a gente pode, né, dirigir com mais tranquilidade. Se for os retrovisores laterais, o que que você faz? Questão de prova, facilita a ultrapassagem. Então, se tiver alguém jogando luz alta em você, atrapalhando sua visão, o que que você vai fazer para não se envolver em acidente? Diminui um pouquinho a velocidade e facilita a ultrapassagem. Belezinha? É importantíssimo a gente fazer isso, ter esse procedimento de facilitar a ultrapassagem, evitando um acidente. Lembre que a nossa matéria hoje é o quê? A prevenção de acidente. Um abraço ao pessoal da turma da noite aí, né? Que estará disponível aí para sair nas imagens aí que vocês estão vendo em todo o Brasil. Nós estamos aqui na Autoescola Brasil tirando a habilitação. Beleza? Penumbra. Penumbra, gente, é a transição entre o dia e a noite. Pouca luz. Então, o que que acontece com a penumbra? Pouca luz, a luz bem fraquinha. Isso atrapalha e pode causar acidente também. Então, a gente tem que redobrar muito a atenção quando nós estivermos dirigindo um local que tem pouca luz. E à noite, que a gente sabe que não tem luz natural nenhuma. A gente fica limitado apenas à luz artificial. Quando a gente está dirigindo, gente, o que que acontece? De dia, nós vemos tudo que está ali, né? Com atenção maior, bem atento. Mas quando você está dirigindo à noite, você fica limitado apenas à luz do farol. O farol, gente, equivale a 1/6 do que você está enxergando durante o dia. Imagine a tela do seu celular ou do seu computador, divide ela em 6 pedaços. Então, à noite, a gente só enxerga 1/6. Então, procure fazer sua viagem durante o dia, porque você tem uma boa visão durante o dia. À noite, a gente fica limitado à luz artificial. Belezinha, gente? Então, dica aí de prova para vocês estarem respondendo, pontuando lá na prova de vocês. Aqui no estado da Bahia, né? A prova tem 40 questões para vocês estar acertando 28 pontos. Beleza? Então, 40 questões para vocês acertarem 28 pontos, 50 minutos para vocês estarem realizando a prova. Gente, muito cuidado com esses carros. Carro com farol alto demais, baixo demais, carro caolho, carro que só tem um farol, ou então carro todo apagado. Não dirija esses carros, gente. Esses carros são altamente perigosos. Sem contar que você vai receber uma multa por estar conduzindo com o farol apagado, tá bom? Então, é importantíssimo que você não receba esse tipo de notificação. Lembrando, né, como nós falamos nos vídeos anteriores, se vocês cometerem qualquer multa grave ou gravíssima, ou 2 multas médias, pode levar vocês a perder a permissão para dirigir. Perder a permissão para dirigir, gente, é voltar para o zero, iniciar tudo do zero novamente. Belezinha? Então, já sabe a dica para vocês aí. Vou passar aqui para a próxima tela, né? Vamos falar agora, gente, de condição adversa do tempo. Beleza? Condição adversa do tempo, que é importantíssimo para a gente estar falando aqui também. Quando a gente fala do tempo, nós lembrando logo do quê? Da chuva. A chuva, gente, ela compromete a visibilidade,
diminui a aderência dos pneus, aumenta o espaço de frenagem, dificulta a manobra de emergência, enfim. Sobre chuva, nós temos que diminuir a velocidade bastante. Por que, Marivaldo? O asfalto, ele é poroso, ele absorve ali, né? Qualquer coisa ali, qualquer substância, gordura, óleo, areia. Então, naqueles primeiros momentos da chuva, o que acontece? Toda aquela gordura sobe para a superfície e torna-se o asfalto escorregadio. E ainda a gente temos que ter cuidado que em relação a ponto de ônibus, no ponto de ônibus ali, o que acontece? Os ônibus são colocar diesel até encher o tanque, acaba derramando resíduo, né? Posto de gasolina, região do semáforo, fica muito óleo, que vaza óleo de alguns carros, né? E acaba aquele próximo do semáforo ali ficando totalmente escorregadio. As faixas de trânsito nova, então aquilo ali você está de moto, pode vir a escorregar. Então a gente tem que ter a maior atenção e o maior cuidado quando nós estamos nos defrontando com uma situação dessa. Belezinha? Então o motorista defensivo tem que ter esse cuidado aí. E aí, né, acontece ou pode acontecer o fenômeno da aquaplanagem. No livro de vocês pode estar escrito aí hidroplanagem. Beleza? Aqui alguns exemplos. O que acontece no fenômeno da aquaplanagem? Como é que eu sei que meu carro está aquaplanando? Aqueles regos do pneu, gente, que nós chamamos de sulcos, eles foram criados para poder o quê? Remover a água da pista. Belezinha? Então, quando nós estamos rodando com o nosso carro, é comum o nosso carro deixar o trilho. Quando você olha pelo retrovisor e você não enxerga mais o trilho, indica que o seu carro praticamente ele já está o quê? Aquaplanando ou hidroplanando. Beleza? Quais são as causas disso? Excesso de velocidade, excesso de água na pista, pneus em mau estado de conservação. Então, na prova, se cair uma questãozinha sobre esse assunto específico, vocês já sabem responder lá na prova de vocês. Belezinha? Olha a chuva. Chovendo aqui em Salvador, Bahia, hoje dia 30/7. Vamos lá, tocando o barco aqui, junto com a minha turma da noite. Então, questão de prova, anota aí, você que vai fazer curso, vai fazer a sua prova. Aquaplanagem é a perca do contato do pneu com a pista. Quais são as causas da aquaplanagem? Excesso de velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado de conservação. Belezinha? Então, essas condições aí são condições adversas de tempo que nós vamos estar respondendo lá na prova de vocês. Marivaldo, eu estou na aquaplanagem e agora? Como é que eu faço para me livrar dessa aquaplanagem? Então, gente, durante a aquaplanagem a direção fica leve e difícil ter o controle sobre o veículo. Nesses casos, o que nós devemos fazer? Segurar firme o volante, não tirar o pé do acelerador, tá certo? Você tira o pé do acelerador suave também e não frear bruscamente. Quando você freia bruscamente, a roda trava. Quando a roda trava, você vira passageiro do seu carro. Beleza? Então você segura firme o volante, tira o pé do acelerador e aí vai freando suavemente. Belezinha? Então, questão de prova para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. É importantíssimo, né? Que vocês respondam essa alternativa certa lá na prova de vocês. Beleza? E aí acontece um fenômeno importante, né? Quando você entra numa curva, força centrífuga e força centrípeta. Força centrífuga, gente, tende a jogar você para fora numa curva. E a força centrípeta tende a puxar você para dentro da curva. Belezinha? Tudo tranquilo aí? Gente, a gente encerra esse vídeo aqui. Até o próximo vídeo aqui da Autoescola Brasil, juntamente com vocês. Um abraço. Se gostou desse vídeo, assista novamente, curta e se inscreva no canal. Um abraço.